pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Acabamos de chegar nessa, que é uma cidade muito remota, mas que é base para um dos principais, se não o principal atrativo turístico aqui da Guatemala. Estamos em Flores. Assim como outros destinos, a gente teve que usar um shuttle para chegar até aqui, ou seja, um transfer. 200 quetzales por pessoa, 400 para os dois. Demoramos umas 8, 9 horas para chegar, muita curva no caminho. Ainda não achamos a nossa hospedagem, mas aqui é uma ilha entre as 25 cidades mais coloridas do mundo. Eu vi a cidade ontem à noite, chique, né? E aí a gente tá indo aqui em direção dentro dessa ilha para encontrar nossa hospedagem. Devidamente acomodados, como o Vitor falou, a ilha aqui é bem turística, então a maior parte dos locais são ou hotéis, ou Airbnbs, agências de turismo, tem de vários tipos. E essa é a nossa casa para os próximos dias. Grande, o nosso quartão, hein? Acho que fazia tempo que a gente não tinha um quarto tão grande, tem tudo, tem cama, mesinha para trabalhar, o banheiro. Agora lá mostrar a área compartilhada. Tem máquina de lavar roupa, vamos pôr as roupas em dia. Finalmente! Essa é a cozinha, tem água filtrada, geladeira, micro-ondas, tem tudo. Ela é bem completa, inclusive muitos temperos para eu cozinhar. E aqui a salinha, que é compartilhada também. Agora bora lá descansar um pouquinho e caçar um supermercado, porque a gente tá zerado de comida, ou então a gente vai ter que comer fora. Bora então dar uma voltinha, conhecer a Ilha de Flores brevemente, afinal o nosso objetivo por aqui é o tour que a gente vai fazer amanhã. Então estamos indo em direção à agência para contratar justamente esse passeio e ver quais são os valores. Ontem nós fomos no supermercado, fomos fora da ilha, a gente atravessou a ponte, logo saindo à esquerda tem uma espécie de shopping por ali, tem um mercado maior, afinal aqui dentro da ilha só tem algumas tendas pequenas e são como a gente... caras, né? E são bem mais caras. Se ela fazer uma compra maior, a gente vai nesse supermercado, então já fica aí a dica pra vocês. Se você pega um tuk-tuk, eles cobram 5 quetzales. A gente foi caminhando, é uma ilha bem pequena. A cidade em si de Flores tem mais ou menos 20 mil habitantes e a região toda aqui de Flores, que compreende as áreas rurais, tem 45 mil habitantes e que é mais voltada de fato ao turismo. A região toda não é muito habitada, assim, não tem uma grande metrópole, diferente lá da cidade da Guatemala, de Antigua, que é onde a gente estava anteriormente. A cidade de Flores tem a sua praça principal, mas a ilha também, que é essa daqui, bem vazia, por sinal. Super calma, super de boa, tem a catedral, tem prédio governamental, acho que tem um museu por ali, tem umas estelas aqui no meio, afinal aqui nós estamos no coração do mundo maia. Vamos ver lá em Tikal um pouco mais sobre. Em Copan já tivemos a introdução sobre as estelas, o que significa. Caso não tenham visto ainda, o vídeo está aqui acima, mas fiquem nesse, porque realmente Tikal, que é o objetivo que a gente vai ter maior nessa última parada pela Guatemala, é se aprofundar de fato e conhecer mais ainda sobre como foram os maias. Aqui é uma das partes mais preservadas, justamente todo esse império que até hoje as raízes estão presentes, mas aqui na cidade de Flores é justamente o ponto de partida para lá. Aqui também as ruas são nesse estilo de paralelepípedo, acho que nem tão paralelepípedo, é mais pedrona mesmo, né? São pedras mais rústicas e bem perigosas, tá? Porque ontem quase que rolaram alguns tombos, tinha chovido um pouco, tava bem úmido e essas pedras são bem lisas, até os carros vão bem devagarzinho assim para não deslizar. A gente tirou o dia hoje mais para trabalhar na parte da manhã, agora resolver essas questões não só do passeio, mas ver o transfer para o próximo destino depois, porque a logística não é muito fácil. E aí amanhã a ideia é a gente sair bem cedinho para ir pro tour, porque tem vários horários, tem um que vai só pro nascer do sol, tem um que vai pro pôr do sol, mas lá é um lugar que é muito quente, então quanto mais cedo a gente chegar, mais a gente aproveita o dia e menos calor a gente passa. Então a gente quer ver as opções, quanto custa e tudo mais nessas agências que tem aqui nesse centrinho. Uma parte legal que a gente já pode antecipar para vocês é que a compra dos ingressos é online, então dá para comprar antecipadamente, da forma que você preferir, chegar aqui e contratar só a ida para lá, mais o guia que às vezes está incluso. É mais que o transfer, porque essas agências vendem o transfer e colocam um guia junto ali para falar que tá dando algo a mais, que é muito bom. A nossa ideia era com certeza pegar um guia aqui em Tikal para conhecer mais, né? Porque às vezes só ver num lugar que é tão importante, a gente não conecta de fato. Copan a gente até se arriscou a ir sem guia, mas tem que ir. Sentimos falta. Nesses sítios arqueológicos você fica meio perdido, vai ficar só olhando pedra ali, você não entender. A história é muito longa, é muito complexa, então para você entender toda a parte dos governantes, quando começa, quando foi construído tal templo, é legal ir sim com um guia para poder entender toda essa complexidade que é essa história maia aí. Então aqui a gente tá agora no centrinho, que acho que é o centro, né? Estou supondo que seja.
A ilha é um centro por si só, né? Não tem muito mistério por aqui, todo lugar é centro. A gente tá hospedado ali na frente, então essa rua que a gente viu que ontem era bem movimentadinha, tem essas lojinhas de artesanato. E antes que eu me esqueça, um ponto imprescindível que foi pra nós chegando aqui em Flores, que é tão remoto, tão difícil de chegar, a gente demorou tanto, é que a gente chegou aqui conectado, diferente de muitas pessoas na van que estavam ali sem internet, sem Wi-Fi, não tinha Wi-Fi no transfer, e a gente tava ali conectado graças a Rumoar. A nossa parceira aí de viagem, internet ilimitada, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, excelente. Precisou de algo, manda mensagem, eles já respondem. Foram raras as vezes que a gente precisou, principalmente em fronteira, né, quando a gente tá passando de um lugar pro outro, mas super funciona. E aqui é muito remoto. Inclusive, hoje de manhã parou energia até mesmo da hospedagem que a gente tava em um momento, não só na hospedagem, eu imagino, né? Eletricidade em geral aqui é meio instável e o sinal de telefone também. Então é bom ter uma conexão que te dê uma garantia, uma segurança, porque às vezes você chegar aqui, não sabe onde que fica, precisa mandar uma mensagem, reservar um passeio, e aí fica muito difícil depender só de Wi-Fi. Então aqui, de todos que a gente passou na Guatemala, é o lugar que tá sendo mais importante e imprescindível ter uma conexão. E com o nosso cupom Destino por Vez 10, obviamente, você tem 10% de desconto com a Rumoar, sempre nos salvando, né? Até na Catenango, lá em cima do vulcão, que a gente funcionou. Não esperava e eles nos surpreenderam tão positivamente. Sempre funcionando. E é bom, né? Porque a gente viaja trabalhando, a gente precisa estar conectado. Amanhã a gente já tem a expectativa de que não vai funcionar, porque aí sim, é uma área super selvagem, super remota. A gente tá distante, o Tikal é muito mais distante. Muito mais, lá é no meio do nada. Acho que é 1 hora só daqui, mas é bem no meio da selva, assim, eles falam. Vamos ver e mostrar pra vocês durante esse vídeo. Ai, 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 que caos, hein? A gente ficou mais de 1 hora ali, tirando muitas dúvidas. Nosso próximo destino já está nos dando uma dorzinha de cabeça, talvez. É, o processo de imigração pra lá, tem que imprimir um monte de documento. A gente vai especificar um pouco mais no próximo vídeo, né? Que vai ser justamente a entrada nesse próximo lugar, mas deu certo o passeio de amanhã. Vamos sair 4h30 da manhã, cedinho, hein? Mas sim, um passeio ainda mais cedo, que talvez seria bem legal, que é o amanhecer lá. Mas eu quero ver de dia as coisas. Fora os custos, que são um pouquinho maior, tanto pro passeio aqui, custa 50 a mais. A gente pagou 100 quetzales por pessoa, custaria 150 se a gente saísse nesse do amanhecer. E teria que comprar uma entrada a mais. Então, quando você for comprar a sua entrada do Tikal, você compra o seu bilhete de entrada normalmente, como qualquer outro horário. E você precisa comprar mais um, que é para amanhecer ou para entardecer. Então, já fique ciente. Se você for fazer em amanhecer ou entardecer, vai ter aí um valor a mais. Precisa comprar 2 vezes a sua entrada. E agora a gente vai voltar lá para nossa hospedagem. Queria achar um lugar para cortar cabelo. Vamos ver se eu acho ainda. Vamos ver se a gente consegue dar uma volta para ver o lago também, aproveitar um pouquinho. E temos que comprar esse ticket online. O tempo tá ok. É isso. Olha a praia aí, meu povo. Parece que o lago tá subindo, hein? É, ele dá uma inundada aqui se bobear. Olha a rua como que tá. A gente falou várias vezes de ilha e falou pra vocês que a gente tá num lugar remoto, no meio da Guatemala. Mais especificamente, a gente tá aqui no norte da Guatemala. Tem mar aqui? Na verdade não, na verdade aqui tem um lago que se chama Petén Itzá. Petén, inclusive, é um nome aqui da província, da região, do estado, aqui onde a gente tá. E que significa Petén, ilha ou planície no meio da água, e Itzá significa encantador de água. Será que a galera daqui era encantador de água? Não sei. Porém, quando a gente olha lá do outro lado, pra aqui pra trás tem a cidade de Flores, tem a área mais populosa, e do outro lado do lago, que não tem acesso por aqui, tem que fazer toda a volta no lago, tem a cidade de Tayaçal, que foi a última cidade de origem maia a resistir aos espanhóis. Então, quando os espanhóis chegaram, eles foram conquistando várias cidades maias, e essa aqui foi a última. Inclusive dá pra passar por ali de barquinho. Não sei quanto custa, a gente acha que não vai. Tem um sítio arqueológico que dá pra visitar por lá, tem um mirador também, acho que dá pra gente ver daqui de cima, aquele ledinho meio verde, dá pra ir no mirador. Tem uma corda que dá pra pular e nadar, e tanto que dá pra nadar, que a galera tá nadando ali, ó. Olha ali, ó, molecada nadando. Falaram mesmo ontem no transfer que dá pra nadar. A gente não entendeu se foi uma zoeira, que pode ou se não pode, se tem ou não tem crocodilo. Não entendemos. É, mas se tiver crocodilo, a criançada tá de boa, então acho que não tem não. Não é crocodilo? No, aquí no, aquí no. Pero allá sí? Allá sí. Assim? Ah. Entonces es verdad? Sí. Sí, sí hay. E não tem nem medo?
Atravessamos a ponte. Logo aqui é a galeria que a Rô comentou, ali atrás é o mercado. E olha que legal esse chão aqui, ó, todo decorado, maia. Ali tem algumas estelas também. Aqui um spoiler do que veremos amanhã, né? Vamos... Tô ansiosa. Vamos ver se aqui a gente acha algum lugar para eu cortar o cabelo. Um novo homem! Paguei 100 quetzales, cabelo e barba. Mesmo preço que eu pago lá na Barberoste, meus grandes amigos lá no Brasil. A gente se vê já 4h30 da manhã. Agora sim, não sei pra vocês, mas por aqui é um bom dia. Estamos caminhando aí rumo à nossa agência. Um pouco atrasados já, porque eles falaram que sai 4h30, mas que era pra estar 4h20 lá. Agora são 4h23, mas é bem pertinho, né? Gama Tikal, nosso motorista, é chofer, é o melhor chofer que há em Guatemala. A gente desce aqui para comprar as entradas. No nosso caso a gente já comprou online. Então o pessoal do ônibus desceu, eles vão ali na frente. E aqui é a entrada oficial do parque, né? Parque Nacional Tikal. Agora sim a entrada oficial, mas ainda tem uma pausa para o café da manhã. E aqui uma maquete. São 16 km², mas só 15% de tudo que era a gente consegue visitar, que é basicamente o que teve as escavações. É pouquíssimo do que realmente tem por aqui. Grandinho, eu não esperava, acho que fosse tanto. E ó, Parque Nacional Tikal, pulseirinha colocada. A gente começou o nosso tour, a gente já começa aí com uma história legal. Aqui tá tendo guia em espanhol e inglês, a gente optou ir no espanhol porque a gente tá mais acostumado do que em inglês e também porque o grupo tá bem menor. Acho que o grupo de inglês deve ter mais ou menos umas 15 a 20 pessoas, o de espanhol tem 6, então tá bem melhor, bem mais tranquilo pra gente poder entender qual a diferença daqui de Tikal pra Copán. Copán é como se fosse a Paris dos maias, ela é mais artística, tem mais monumentos bonitos, tem a escadaria que a gente mostrou pra vocês com todos os glifos. Já Tikal é como se fosse uma cidade muito grande, sei lá, talvez numa Nova York, talvez no Dubai, algo assim, porque também é uma cidade muito central. Tem aí cidades maias espalhadas aí do México até Honduras, como a gente já tinha falado pra vocês, e Tikal está bem no meio, por isso que a gente fala que é o coração do mundo maia, porque está centralizado aí em todo o território onde os maias habitaram. A fauna e a flora aqui do parque é muito rica e essa árvore aqui atrás de mim é a árvore nacional, o símbolo nacional, que se chama La Ceiba, a ceiba, e significa aí no mundo maia os 3 mundos: o céu, meio a vida que a gente conhece aí em vida, e o submundo, não o inferno, é como se fosse mais ou menos oculto, por isso que é tão significativo para eles. E é uma árvore espelho, ou seja, tudo que a gente vê de árvore lá para cima, na copa dela, também tem nas raízes, então é o mesmo tamanho para cima e para baixo. Aqui tem o mapa completo de Tikal, bem legal que caso queira vir sozinho, sem guias, consegue se localizar bem. São 16 km², mas o recorrido basicamente que a gente vai fazer são de 7 a 9 km pelo que ele comentou. Guias que vão para cá, tem guias que vão para lá. A gente vai diretamente ali em cima no Templo 4, que ele disse que para ele faz mais sentido e depois ir voltando do que fazendo até chegar lá. E às vezes chegar lá é um dos lugares que mais fica cheio, então a gente vai fazer esse trajeto até lá e depois ir voltando, mas parece ser bem legal, hein? Demos uma paradinha porque estamos na primeira das praças que a gente vai visitar aqui em Tikal e, segundo estudos, essa praça foi dedicada ao inframundo. Para os maias, o número ímpar é muito importante. O número 1, Deus, ou nosotros como unidade, o universo, o sol. O número 3, os 3 planos, supramundo, plano terrenal e inframundo. O número 5, os 5 pontos cardinales, norte, sur, este, oeste y arriba. Por eso la forma de los templos y las pirámides. El número 9, ellos atribuyen que el inframundo tiene 9 niveles. 13 es a la vida, a la concepción, al embarazo. Eles acreditavam que o inframundo tinha 9 camadas diferentes e por isso que eles acham que essa praça significa, principalmente porque aqui tem 9 estelas. Tem uma outra pirâmide lá do outro lado que está coberta e mais 2 templos, 2 casas que tem aqui. E Tikal, na verdade, não é o nome original.
tá? O nome original significa aí na tradução lugar de verde, cidade de verde, porque a gente tá aqui bem no meio da selva da Guatemala. Esse aqui era um lugar com muitos templos e muitas pessoas vinham aqui visitar. E por isso era chamado de Tikal, lugares de vozes, lugares que ecoam. Então as pessoas vinham aqui para estudar, justamente para chegar aí perto dos templos, e aí por isso ficou o nome Tikal. Bora subir lá com o Viu tá lá me esperando. Que incrível poder subir uma pirâmide enorme dessa, que tá muito bem, hein? É, cansa, né? Olha a vista aqui de cima que eu queria mostrar. Esse lado aqui eles não escavaram, né? O outro lado sim dá pra descer. E aqui na frente, né? Esperando ainda. Aí é curioso que, como representa o inframundo, esses 9 níveis que eles falaram do inframundo, é posicionado para o pôr do sol. Afinal, o inframundo é a parte escura, né? O dark da parada. Então é onde o sol se põe, eles estão de frente. Então o sol se põe para lá. Então foi construído virado naquela direção. Aqui ao lado tem tipo uma pracinha, né? Um lugar bem separado, que tem essa ata, que eles esculpiam de acordo com os governantes, tem toda a linguagem maia, os glifos maias, como a gente comentou lá na cidade da Guatemala, quando a gente visitou o museu. E aqui eles dizem, né, os guatemaltecos, os guias, que provavelmente foi construído para o marco do final de uma guerra. Então é um lugar que está separado dos demais, justamente, tem até esse arco que é bem simbólico. Então tá aí, são várias informações, né? E tem que ir conectando, né, as paradas, a questão das estelas, né, que é esses blocos grandes que tem todo um significado por trás, sempre representando um dos governantes da época, datado de quando foi, quanto foi o reinado dele. Essa árvore atrás de mim, toda cortada, é responsável pela descoberta de Tikal. Por que descoberta entre aspas? Porque Tikal já era conhecida pelos locais, eles já sabiam que existia esse lugar, só que para explorar esta árvore que dava chicletes. Exatamente, era uma árvore que eles tiravam a seiva dela para produzir chicletes. Eles vieram explorar aqui na região e acabaram descobrindo Tikal, e aí posteriormente vieram universidades para estudar. Isso aconteceu lá em 1858, foi a Universidade da Pensilvânia mais exclusivamente que veio para cá, e tá aqui, ó, uma árvore foi a responsável pela descoberta de Tikal. Aí tem até os frutinhos aqui que ele mostrou pra gente, pra sentir o cheiro e tal. É interessante. Coisas que a gente só aprende realmente estando aqui, né? Depois de uma caminhadinha em meio à selva, chegamos ao principal, talvez o principal templo, porque é o templo mais alto aqui de Tikal. É o templo número 4, que também é conhecido como Serpente de Duas Cabeças, e tem 72 metros de altura. A gente ainda vai subir ele. E por que o nome é Serpente de Duas Cabeças? Tem uma praça principal que a gente ainda não chegou, a gente deixou pra ir no final, que foi feita por um governante muito importante. O principal governante, provavelmente, construiu essa praça que é bem grande, bem imponente, que é o símbolo que a gente vê de Tikal, aquela pirâmide principal. Só que quem construiu esse aqui de 72 metros foi o filho dele. O filho dele queria superá-lo, então acabou construindo essa grande pirâmide, porém ainda tem essa rixa aí, porque um construiu uma praça inteira, o outro construiu uma pirâmide. Esquisito isso de ter aí uma briga entre pai e filho, só que era assim que funcionavam as coisas, era uma dinastia. Homem primogênito herdava o trono, herdava aí o governo da cidade-estado, no caso de Tikal. Ele tentou superar, construiu esse templo grande aqui, mas ainda o mais famoso é o pai dele. Não basta ver a maior pirâmide de 72 metros, estamos subindo até ela. Então tá aqui, ó, galera sofrendo um pouquinho. Estrutura muito boa, bem sinalizada. E o guia veio junto, ó. Para preservar essa pirâmide, eles construíram essa escada de madeira, que facilita também a subida. Não é porque facilita que é fácil. 200 degraus, galera. Alguien tiene que entrar, no necesariamente yo. Hay un bicho gigante. ¿En serio? Sí, no sé qué era ahora. Tal vez es un murciélago. Eu já tava toda corajosa pra entrar. Essa aqui é tipo uma geladeira pra eles, porque fica subterrâneo, então fica tudo geladinho. Aí ele falou, é possível entrar, pode ser que tenha algum bicho, porque, né, um buraco no meio da terra. O moço entrou, acho que ele encontrou alguma coisa. Ele falou, viu um bicho gigante ali, desistiu, mas olha aí, ela foi. Bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Ui, ai, meu joelho. Isso que vocês escutaram foi meu joelho, não foi assombração, não. Ó, era a geladeira deles assim. É realmente bem mais fresquinha aqui dentro.
E aí eles faziam esses buracos, ó, formações para poder colocando as coisas. Então era uma espécie de prateleira que eles conseguiam dividir. Sim, tem bichinhos, acho que ela falou que tinha aranha. Eu não tô procurando e nem quero saber se... Aqui tem uma, ó. Aqui tem uma outra saída e tem uma comidinha ali. Então pode ser que algum outro bicho venha aqui. Ah, um pedacinho. Enfim, dá pra explorar por aqui. Mas a corajosa fui eu. Muito bem, muito bem. Esse já é documentário. Ai, meu Deus. Chegamos agora numa área conhecida como Mundo Perdido. Não porque ela estava perdida, porque demoraram para achar ela, e sim porque os maias tinham uma tradição que eles construíam as cidades e seguiam adiante. Só que aqui é o único lugar que eles construíram. Eles iam adiante, mas voltavam para cá várias vezes. Então tinham várias construções que eram feitas, só que não eram datadas. Então uma que tem lá foi muito antes do que a que tem aqui, que foi muito depois do que tem... Enfim, aí eles perderam as datas, por isso que é mundo perdido. Quem tá perdido não eram os maias, os maias não se perderam. Quem se perderam foram os arqueólogos tentando entender aí toda essa história. Eles não registraram nada para os arqueólogos futuramente. Óbvio que os arqueólogos também se perderam, né? Mas pelo que eu entendi foi isso. É um mundo perdido para todo mundo. Então por isso que ficou esse nome. Os pontos principais aqui de Tikal. E aquela pirâmide que tá ali atrás, tem mais algumas que a gente vai mostrar pra vocês, mas aquela ali em específico, ela foi construída não pelo povo que morava aqui em Tikal, se é isso que eu tô entendendo. Que sabe que no espanhol às vezes dá uma variada na compreensão, mas eles não eram daqui. O que acham é que eles na verdade subjugaram, né? Passaram tempo aqui no poder. É que Teotihuacan é uma região lá perto da cidade do México, tem pirâmides lá, quem sabe futuramente a gente não visite, mostra aqui pra vocês. Basicamente é uma outra civilização que chegou até aqui. O único registro que eles têm são em duas estelas. Uma falando que um povo chegou até aqui com umas vestimentas de guerreiros, e aí depois os arqueólogos foram pesquisar e viram que os únicos guerreiros que usavam esse tipo de roupa na época eram eles. E, curiosamente, nessa mesma época, nesse mesmo dia que eles chegaram, o governante daqui morreu. Então diz que, pelo menos o guia comentou, que os maias ainda não tinham habilidades de luta. Eles eram muito bons construtores, tinham a sua civilização muito bem estabelecida, mas eles não eram lutadores. E as suas construções eram somente em preto e branco. Mas a partir desse momento, que era o pré-clássico, teve um hiato de tempo que talvez eles ficaram aqui, o Teotihuacan, nessa região, e após isso os maias seguiram, só que fazendo coisas muito melhores lapidadas, com mais cores. Então teve uma melhora aí, basicamente eles absorveram, ou absorveu realmente a população, a civilização, ou somente o conhecimento. Então avançou muito mais rápido do que o normalmente acontecia. Aí essa construção foi um exemplo claro, que aí já tem ali especificações dessa construção que não se vê em outras, né? Mas se vê justamente lá na Cidade do México, quando for em Teotihuacan, é possível ver essas diferenças. Você presta atenção, hein? Ah, eu sou um craque, né? Mas bom aluno. Até para complementar também, a diferença entre pirâmide e templo, né? Que você falou pirâmide. Pirâmide basicamente é as que eles faziam com as escadas, né, dos 4 lados e o topo para astronomia, né? Isso, a pirâmide ela era construída com o intuito de estudos astronômicos, então ela era construída para isso. A pirâmide, no caso, ela tinha as 4 escadas, isso, as 4 escadarias. Subir pelos 4 lados. E já o templo, ela tem uma escadaria e uma porta principal, porque ele é para adoração, então a entrada tem que ser uma só, e essa é a diferença entre pirâmide e templo. Esse aqui, no caso, eu acho que era ambos, né? Acho que não lembro. É uma das únicas construções aqui de Tikal que é ambos, tanto pirâmide, servia como pirâmide como templo. E inclusive Tikal só vai encontrar construções ou para adoração ou para a parte astronômica em geral. Astrológica. Não era tipo para outros fins, basicamente esse era o objetivo de Tikal. E quem morava em Tikal eram só os nobres. Eram os tiquinhos. Lá vem o botafoguense. Deu meia hora ali, a gente tava... Tiquinho já não está mais, o Botafogo faz muito tempo. Já faz muito tempo. Mas enfim, quem morava por aqui eram só os nobres. A cidade, ela era para quem tinha... Os sacerdotes, para quem tinha dinheiro ou para quem era tinha alguma importância social. Bora subir mais uma então, né? Não adianta ver de baixo não, temos que ver de cima, porque nem todas as ruínas permitem subir. E aqui é um dos poucos que deixa a gente ver de cima, ver de baixo, ver realmente como era a realidade. Então, esse contato maior, ter a visão de quem podia subir, que não era, como eu falei, não era para todo mundo, então é um privilégio poder fazer isso. Que legal, a gente estava lá em cima, que é a maior, a gente desceu toda aqui, passou na frente dessa, viemos, agora subimos, aqui estamos.
gente fez uma experiência agora com uma folha. Ele parou aqui nessa árvore, nos deu uma folha, a gente limpou ela, mastigou e ela começou a adormecer a boca. Tem um gosto muito parecido com cravo da Índia, aquele que a gente coloca no arroz doce, enfim, para comer, que é bem aromático, só que não é. Pimienta. Pimenta. Pimenta? Es el árbol de la pimienta. Pero es anestésico. No, yo le tengo la alergia a la pimienta. Por eso quería que lo masticaran, es anestésico. Essa aqui é uma árvore de pimenta, uma pimenteira. Essa folha, ela era utilizada como anestésico. Então, se os maias tinham alguma dor, alguma coisa, eles faziam um chá, ou mastigavam, ou aplicavam diretamente, faziam uma ervinha, aplicavam diretamente onde eles queriam anestesiar, inclusive quando eles queriam fazer algum tipo de sacrifício, que incluía fazer perfurações, fazer alguns machucados no próprio corpo, aí e dar o sangue aos deuses. E dizem que o pior sacrifício e o mais honroso, provavelmente, né, era fazer uma perfuração na região íntima masculina. Então eles faziam isso aí, era o ápice de uma honra aos deuses fazer isso. Pesado. Aqui pra frente tem uma praça e aqui tem a maquete, que tem as quadras de jogo de pelota. Quem viu o nosso vídeo de Copan viu a gente explicando que era um jogo que jogava muito aqui na América Central, pelos maias, pelos astecas também jogaram por um tempo, que jogava como? Dependia, tinha umas variações, mas principalmente os quadris e uma bola que era maciça de borracha, então eles quicavam ela com quadril. O que a gente tinha visto... Pesava até 7 quilos essas bolas, não era pesado. Coisa, não. O que a gente tinha visto tinha uma espécie de aro, que inclusive são esses morros aqui, ó, que a gente tá vendo, eles não estão restaurados, mas aí a gente consegue ver pelo menos o volume ali. Na versão que a gente viu, tinha um aro aqui, que aí eles precisavam passar a bola ali dentro, só que nessa aqui, o objetivo era não encostar nessa parte branca, então eles tinham que quicar aqui e aqui do outro lado, mas não podiam encostar nessa parte que eles iam perdendo pontos. O que acontece se você perdia? Aliás, se você perdia não acontecia nada, mas se você ganhava você era sacrificado aos deuses, porque eles entendiam que você era um ser muito bom, muito habilidoso e que era digno de ser sacrificado aos deuses. Então era mais ou menos um jogo que acontecia a cada 52 anos, não somente a cada 52 anos, mas essa celebração principal era a cada 52 anos, e aí toda a cidade se movimentava, ali tinha os templos, 7 templos dos sacerdotes, e aí tinha a apresentação que era nessa área aqui, e aí depois todo mundo se mobilizava para vir para cá, para os jogos. E ali é a entrada da cidade e ao lado tem os vestiários, onde os jogadores se preparavam, e sempre números ímpares, ou 3 jogadores, ou então 5. E vem uma pergunta muito comum, que é, como eles tinham acesso à água aqui, né? Pô, não tem um rio perto, não tem um lago, não tem nada. Eles criaram essa canteira para tirar as pedras para construir as pirâmides, os templos, os palácios, e aí foi meio que cavucando, eles impermeabilizaram esse local e aí conseguiu reter a água, né? Um tanque, uma barragem, isso. E eles eram tão avançados aí nas construções que eles tinham todo um sistema hidráulico para poder fazer uma interligação entre uma dessas poças e outra, então desses reservatórios e outro. A gente tá no meio da selva aqui, tá, gente? Por isso que a gente vai passando, falando, mas muito interessante. Ele tinha citado, hoje em dia obviamente não tem mais água ali, né, porque a vegetação foi mudando e tal, mas era aqui. Tava rompendo também a impermeabilização, a vegetação, a raiz, e aí acabou esvaziando, né, e eu não pensava que era tão grande assim. Olha o tamanho desse templo, minha gente. Esse foi o primeiro a ser construído aqui em Tikal. É enorme, enorme, sensacional. Que é um dos, se não o mais bonito que a gente viu até agora. E esse não pode subir, tá? Tá explicado porque que ele fica tão imponente. É o primeiro, então tem uma importância enorme aqui para ele. Pirâmide que a gente subiu, que era muito alta, que eu falei pra vocês que o filho construiu aí pra combater o pai, era realmente grande, era muito bonita, mas essa praça que
foi construída pelo pai dele, o conhecido como Akakau, é assim que os historiadores se referiam a ele. Obviamente ele tem um nome que eu não vou saber dizer, porque é um nome super difícil, mas essa aqui é a pirâmide dele. Pirâmide que foi construída por ele, que é conhecida como Pirâmide do Jaguar. Eu não entendi muito bem se foi encontrado uma pele, mas tem alguma coisa de algum jaguar que foi encontrado dentro, que ele era muito grande e é por isso que se chama o Templo do Grande Jaguar. É impressionante a gente estar num lugar desse. E o cara era um romântico, tá? Romântico. Espero que o Vitor siga esse exemplo, viu, amor? Que ele construiu aqui, né, bem de frente, um templo para a esposa dele, conhecido como Templo das Máscaras hoje. E ambos estão enterrados, um em cada uma das pirâmides que foi construída. Aqui atrás da gente tem uma acrópole. Dentro dessa acrópole tem inclusive alguns túmulos também, que foram enterrados alguns sacerdotes, ou seja, pessoas que eram ligadas aí à espiritualidade. E esse sim foi o maior governante aqui de Tikal, e é por isso que ele tem essa praça toda que foi construída por ele e que hoje perpetua. Quando vocês verem alguma coisa de Tikal, é com certeza essa ruína que vocês vão ver. Eu estou impressionada, é muito bonita, é muito grande. A diferença é que o pai fez o templo dele, o templo da esposa, né, da mãe do rapaz, e toda a cidade, que é o ponto principal aqui, até hoje é o principal ponto turístico para quem vem em Tikal, então não dá para bater de frente, fora, né, o romantismo desse cara. Inclusive o templo 2 é mais bonito que o 1, tá mais conservado, pelo menos na minha opinião, né, é mais bonito, mas os dois sensacional. Vamos ver se a gente vai subir ali. Tá muito sol, como vocês podem ver, o tempo tá maravilhoso, abril tá perfeito, mas aqui é muito quente. Traga um protetor solar que é extremamente necessário. Olha, pro coração do mundo maia, eu acho que mais do que valeu a pena vir até aqui no final da Guatemala, no meio da Guatemala, escondidos para conhecer esse lugar, né? Sensacional. Mais uma. Parece um bando de louco aplaudindo uma pirâmide, né? Mas não é isso aí, não. Eles estão fazendo um teste de acústica. Estão batendo palma para ver, porque eles não conseguem escutar. As pirâmides são construídas com essa acústica praticamente perfeita. Por quê? Lá em cima, o sacerdote que vai falar, ele precisa ser bem ouvido lá embaixo, e é uma distância muito grande. E por isso que ela é construída aí pensando nessa acústica, para que não dê tanta reverberação, não dê tanto eco. A gente vai subir aqui. O templo 1 não se pode subir, somente 4 degraus é permitido. Já o 2 dá, então a gente vai subir nele. O guia já chamou pra gente seguir e ir embora, né, finalizar o tour. Mas falei, não, estamos aqui, deixa a gente subir rapidinho lá que a gente quer ver. Tem que fazer esse esforcinho final, né, subir aqui pra ter essa vista. Gente, a gente já tirou 1 milhão de fotos e parece que não é o suficiente, que dá pra tirar mais foto, que tem mais coisa pra ver, porque é muito grande. Eu não esperava que fosse ser tão grande, eu não esperava que fosse ser tão bonito, tão impactante. Ao decorrer, assim, do trajeto, a gente não foi compartilhando muitas informações. Fomos, né, bastante, mas não tudo, até para quando vocês vierem receber mais informações, né, venham com guia, vale a pena. Se não tiver informações, não vai entender quase nada. É que não tem como descrever, é o tipo de coisa que não tem como descrever. Tikal tem um charme muito, muito especial. É uma cidade mágica, eu acho, né? Acho que Tikal é uma cidade mágica, é isso que eu posso dizer. É o coração do mundo maia que vai ficar para sempre nos nossos corações. E se ainda tem muito mais mundo maia para vir? Tem muito mais. Agora vamos começar a descida. Vamos! E até se a gente seguir nessa direção, aí tem a pirâmide 3, tem a 4, tem até mais coisas para lá, né? Não dá para visitar tudo no mesmo dia, a não ser que venha por conta, né? Porque com a agência tem esse tempo um pouco mais restrito, que dura aí umas 5, 6 horas aqui dentro. A gente entrou, eram 7 algo, né? É 7h30, mais ou 7h30. menos. 7h30. Agora já são 11h56, o horário de retorno marcado é 12h30, então tá certinho. A gente vai descer, ter esse tempo para retornar. Provavelmente o grupo que estava com o guia em inglês já esteja retornando também, então a gente tem que se encontrar lá para partirmos de volta a Flores. Já de volta à Ilha de Flores, chegamos. Amanhã começa uma nova saga. Uma
saga bem grande, mas antes, umas considerações finais dessa nossa passagem aqui por Flores, pelo Tikal, que foi muito legal, muito bom, foi incrível, gostamos muito. Coisas que valem a pena. Primeiro, guia. Tem que ter, é uma cidade muito grande, tem muita coisa pra ver, tem muita explicação, muitos detalhes. O grupo era muito legal, e fala minimamente o espanhol, fica a recomendação aí, porque o grupo estava nós, 2 argentinos, né, um casal, e 2 italianas, então, pô, foi muito massa, porque todo mundo ali falando espanhol, se comunicando, fazendo amizade. Além disso, o que você precisa levar, que você não pode esquecer de jeito nenhum, bastante água, a gente zerou o nosso estoque de água, a gente tinha levado mais de 2 litros por pessoa. Protetor solar, que nós passamos só no final, vacilamos novamente nesse quesito, e estou sentindo aqui um leve queimão nos meus ombros. Até pra referência, tava custando 15 quetzales lá uma garrafinha de água, então é bem caro, tem que levar mesmo. Repelente também é muito necessário, porque tem insetos de todos os tipos, você vai ver, vai conseguir fugir de alguns com repelente, de outros nem tanto, eles vão pegar você. Snackzinho também, né, porque dá uma fominha, agora são quase 2 da tarde, deu pra forrar o estômago ali com um lanchinho que a gente fez, e agora a gente chega pra almoçar. O horário foi ótimo, tá? Ter ido nesse das 4h30, que entra de fato às 7 e pouco lá, mas aí volta meio de meia pra chegar aqui umas 2. Ótimo, ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like, se inscrevam aqui no canal para acompanhar as próximas aventuras. Nós nos vemos não no próximo destino, mas sim na ida para esse próximo destino que promete, não vai ser fácil. A gente tem conversado bastante aqui, como a gente falou durante esse vídeo, a questão da imigração nesse próximo país não é fácil para nós brasileiros, mas se tudo der certo, conseguiremos entrar. Vai dar. Tchau, tchau então. Tchau, tchau.